mesmo com medo haja. Capítulo 4. Capítulo 4 hoje. Livro da Joyce Meyer. Pensamentos e palavras de medo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 nos ensina que não podemos ser transformados, mudados, se nossa mente não for transformada primeiro. Algumas das lições que aprendi quando comecei a estudar e a me aprofundar na palavra de Deus foram sobre a minha mente e os meus pensamentos. Fui abençoada ao ler um antigo livro sobre o poder dos nossos pensamentos e sobre como o diabo faz da mente um campo de batalha. O inimigo guerreia conosco, despejando pensamentos falsos em nossa mente, tentando nos fazer acreditar neles, para que assim possam controlar nossa vida. Eu havia passado a vida inteira acreditando em coisas que, de acordo com a palavra de Deus, não eram verdadeiras. O resultado foi que essas mentiras se tornaram a minha realidade. Vou lhe dar alguns exemplos. Eu acreditava que de algum modo era culpa minha o fato de meu pai ter abusado sexualmente de mim. Eu acreditava que sempre teria uma vida inferior por causa do abuso que sofri. Eu acreditava que havia algo de errado comigo e esse disco tocava na minha cabeça constantemente. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Eu acreditava que para evitar ser ferida novamente deveria ter controle sobre cada situação e relacionamento. Eu acreditava que algo ruim estava sempre me esperando atrás de cada esquina e vivia com uma expectativa amedrontadora de sofrer decepção, receber uma má notícia ou sofrer uma perda. Eu esperava ser abandonada pelos homens e por quaisquer amigos que tivesse, porque aquela havia sido a minha experiência na vida. Eu acreditava que em muitas outras coisas que não eram verdade, mas estava enganada. Estar enganada significa simplesmente crer em uma mentira. Eu dava espaço para as mentiras. E essas mentiras formavam a minha realidade. Posso dizer com segurança que todos nós temos momentos em que damos crédito a coisas que não são verdadeiras, porque pensamentos enganosos se tornaram fortalezas em nosso interior. Os pensamentos, quer sejam verdadeiros ou falsos, positivos ou negativos, constroem fortalezas na mente. Fortalezas são lugares nos quais nosso inimigo, o diabo, se esconde para destruir os bons planos de Deus para nós. Renovar a mente requer tempo e trabalho. A única coisa que subverte as mentiras em que acreditamos é a verdade da palavra de Deus. Se permanecermos firmados na palavra, ela nos liberta, ver João 8,32. Ela não nos liberta simplesmente por nós a lermos, mas quando obedecemos os seus preceitos, adquirimos liberdade, um pouco de cada vez. Tenho sido uma estudiosa da palavra de Deus há mais de 40 anos e ainda estou descobrindo pequenas mentiras em que acredito e trabalhando com o Espírito Santo para aprender a verdade e poder ser livre em mais uma área da vida. Você pode acreditar que seus pensamentos não importam tanto assim, mas eles são uma força muito importante na vida. As coisas nas quais pensamos
se tornam palavras e palavras se tornam atitudes e atos. Paulo disse nos Colossenses para colocarem os pensamentos e mantê-los firmados nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ver Colossenses 3:2. Isso me diz que temos a capacidade de pensar no que queremos pensar. Não somos prisioneiros de qualquer ideia que venha à nossa mente por acaso. Outra passagem bíblica que deixa essa verdade clara é 2 Coríntios 10:4-6, que diz que devemos expulsar os pensamentos errados e sofismas e levá-los à obediência de Cristo, ou alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Significa que podemos expulsar um pensamento e pensar em outro deliberadamente. Não somos cativos dos nossos pensamentos, podemos torná-los cativos a nós. Eu costumava acreditar, assim como muitas pessoas, que eu não tinha controle algum sobre o que eu pensava. Nunca questionei de onde vinham os meus pensamentos. Eu simplesmente aceitava qualquer coisa que pensava como sendo a verdade e vivia de acordo com aquilo. E você? O que você fez no passado com relação aos seus pensamentos? Provavelmente fez a mesma coisa que eu. A maioria das pessoas faz, até aprender que os pensamentos podem estar arruinando sua vida. Tive o privilégio de escrever um livro intitulado Campo de Batalha da Mente. Ele foi escrito em 1995 e ainda é um dos meus best-sellers, porque ele ajuda as pessoas de uma maneira muito prática. Ao longo dos anos, nosso escritório tem recebido muitos testemunhos de como pessoas foram drasticamente transformadas ao aprender que elas podiam ter seus próprios pensamentos. Eu encorajo as pessoas a refletirem sobre o que elas estão pensando. Isso pode parecer estranho, mas na próxima vez que começar a se sentir desanimado, deprimido ou ansioso, você encontrará a fonte do seu problema, para refletir no que você tem pensado. Os pensamentos felizes fazem de nós pessoas felizes. Também escrevi um livro intitulado Pensamentos Poderosos, onde ensino as pessoas a terem intencionalmente pensamentos que acrescentam poder às suas vidas, tais como: posso fazer tudo o que eu preciso fazer na vida através de Cristo, que é a minha força. Amo as pessoas e amo dar e ser generoso. Não vou viver com medo, porque Deus está comigo. Há milhares de outros pensamentos como estes. Você pode encher a mente com eles todos os dias, e eles lhe darão poder e ajudarão a ser a pessoa que Deus quer que você seja, e a fazer as coisas que Ele quer que você faça. Reserve tempo todos os dias para ter sessões de pensamentos, ou seja, dedique tempo para pensar deliberadamente em algumas coisas que quer ver acontecendo em sua vida. A palavra de Deus diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Em outras palavras, aonde a mente vai, a pessoa segue. Nossos pensamentos podem mapear o curso que nossa vida tomará. Independentemente de quantos anos seu pensamento possa ter lhe causado problemas, você pode renovar sua mente. Ela pode ser transformada, e quando a mente é transformada, você também muda. Eu encorajo você a estabelecer o alvo de ter sempre pensamentos positivos, esperançosos e cheios de fé. Acredite no melhor sobre as pessoas, em vez de ser desconfiado e focar nas falhas delas, e isso melhorará grandemente os seus relacionamentos. Imaginação. A capacidade de imaginar coisas que ainda não são uma realidade é poderosa. Podemos ver imagens em nossa mente. Por exemplo,
Se eu disser elefante rosa, você imediatamente vê uma imagem na sua mente de um elefante rosa. Na nossa imaginação, assim como nos nossos outros pensamentos, nós deveríamos escolher visualizar algo maravilhoso. Eu o encorajo a imaginar coisas incríveis que são impossíveis para você, mas são possíveis para Deus, e fazer disso uma prática. Pergunte a si mesmo: onde eu me vejo daqui a 5 anos? Ou como eu acredito que Deus está me chamando para fazer diferença no mundo? Deus nos deu a capacidade de imaginar, assim como nos deu a capacidade de pensar, e Ele quer que a usemos com sabedoria. As pessoas que imaginam coisas incríveis acabam fazendo coisas incríveis. Antes de o automóvel existir, alguém deve ter imaginar que ele poderia ser inventado e realmente pensou nele, provavelmente por muito tempo. Alguém projetou a primeira cadeira. Essa pessoa pode ter ficado cansada de se sentar em uma pedra dura e disse: com certeza há algo melhor para que eu me sente do que em uma pedra, algo macio e confortável, algo onde eu possa me recostar e relaxar. Então, ele deve ter imaginado um exemplo do que isso poderia ser e finalmente tentou construir um acesso com 4 pernas e um encosto. Milhares de pessoas têm boas ideias, mas nunca fazem nada com elas. Apenas imaginar uma coisa não é bom o bastante. Temos de acrescentar esforço à imaginação. E o mais importante, não podemos ter medo de tentar. Você precisa estar disposto a errar para descobrir se pode ter êxito. Ouvi dizer que Thomas Edison falhou 2.000 vezes enquanto tentava criar a lâmpada. Não sei se esta informação é exata ou não, mas obviamente ele não criou a lâmpada com perfeição na primeira vez que tentou. Em vez de desistir, ele disse que cada fracasso o ensinou o que não funcionava. E então ele foi capaz de eliminar aquela abordagem e seguir em frente para a próxima ideia. Só porque uma pessoa falha em alguma coisa, isso não faz dela um fracasso. Ninguém é um fracasso se continuar tentando. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele falou em meu coração que eu iria sair ao redor do mundo ensinando a sua palavra durante os 5 primeiros anos. De minha jornada ministerial, liderei um estudo bíblico para aproximadamente 25 pessoas, ensinando-as uma vez por semana na minha sala de visitas. Enquanto ministrava aquele pequeno grupo, eu me imaginava ensinando grandes multidões de pessoas. Hoje, essas grandes multidões são uma realidade em minha vida. Não adianta orar para que Deus faça grandes coisas em sua vida se os seus pensamentos e imaginações forem contrários ao que você pediu. Não acredito que podemos simplesmente imaginar as coisas que desejamos e conseguir tais coisas, mas creio que precisamos manter nossos pensamentos e imaginação alinhados com a palavra de Deus. E com a vontade dele para a nossa vida. Não podemos andar com Deus a não ser que estejamos em concordância com ele. Ver Amós 3:3. Portanto, deixe-me perguntar-lhe: seus pensamentos e imaginações estão em concordância com Deus? Pensamentos se tornam palavras, atitudes e ações. Quando damos lugar aos pensamentos amedrontadores que o diabo sugere à nossa mente e meditamos neles, eles se transformam em atitudes tóxicas. Por mais que tentemos esconder uma atitude negativa, ela sempre se esgueira por algum lugar para os outros verem.
Pensamentos e atitudes se tornam palavras e dizemos e atos que praticamos. Se eu meditar no quanto uma determinada pessoa me feriu e no quanto tenho medo de que ela faça isso de novo, passando a evitá-la, a fim de puni-la e me proteger, estarei me preparando para agir. Muito provavelmente falarei com alguém sobre como me sinto, e minhas palavras podem vir a envenenar a atitude dessa pessoa para com aquele que me feriu. Isso é triste, porque meu ouvinte pode realmente gostar da pessoa. Digamos que eu esteja em uma igreja e a pessoa que me feriu e provavelmente nem sequer percebe a dor que causou, se aproxime de mim com uma atitude amigável e me convide para almoçar. Será quase impossível eu ser amigável com ela ou não ter uma atitude perceptivelmente negativa. Eu poderia até explodir verbalmente, dizendo o quanto ela me magoou e blá blá blá. É provável que essa pessoa venha a se desculpar, dizendo que nem se dera conta do que havia me magoado. Então eu irei para casa e, a princípio, me sentirei vingada. Mas quando as minhas emoções se acalmarem, perceberei que entristeci o Espírito Santo e muito possivelmente passarei dias me sentindo culpada. Na próxima vez que eu vir aquela pessoa, ficarei constrangida e vou querer correr e me esconder, porque é isso que o medo faz. Ele foge e se esconde. Agora vamos pensar em uma outra maneira de como essa história poderia se desenrolar. Alguém me magoa e o diabo me oferece pensamentos de medo, me fazendo imaginar que ela me magoou de propósito e provavelmente fará isso de novo. Então ele me oferece um pensamento sugerindo que eu corte aquela pessoa da minha vida e encontre uma maneira de me vingar. Entretanto, eu tenho estudado a palavra de Deus e lembro-me de ter lido que o amor sempre acredita no melhor das pessoas, ver 1 Coríntios 13, 4, 7. Então eu expulso aquele meu pensamento e decido acreditar que a pessoa que me magoou nem sequer se deu conta de que aconteceu. Talvez a pessoa estivesse se sentindo mal fisicamente, ou estivesse passando por um momento difícil, ou tivesse acabado de receber uma má notícia. Seja qual for o caso, decido abrir mão da ofensa e continuar andando em amor, porque sei que é isso que Jesus quer que eu faça. Eu tenho uma escolha e é fácil ver qual é a escolha melhor. Jesus diz que justamente o que vosso coração retém, o que nossa boca vai proferir, ver Mateus 12, 34. As pessoas costumam repetir observações impróprias, tais como: não foi minha intenção, eu estava apenas brincando. Elas apenas enganam a si mesmas, porque até podem dar a entender que estão lamentando pelos comentários que fizeram, mas esses comentários simplesmente refletem o que havia em seus corações. Pessoas assim podem ter pensamentos que permeiam suas mentes ao longo dos períodos que se transformam em atitudes, sem sequer perceberem o tipo de coisa que permitiram que entrasse em suas vidas. Para andarmos em vitória e desfrutar a vida que Jesus morreu para nos dar, precisamos entender o poder das palavras e trabalhar diligentemente com o Espírito Santo para aprender a controlar o que sai da nossa boca. Isso requer que controlemos os nossos pensamentos. Não podemos controlar nossas atitudes ou nossos pensamentos sem a graça de Deus, mas quando queremos fazer a coisa certa e pedimos sua ajuda, Ele sempre concede graça e mais graça para nos ajudar. Quero apresentar algumas passagens bíblicas poderosas sobre o poder das palavras. Primeiramente, vamos ver Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem as utiliza come do seu fruto. Deveríamos dedicar tempo para pensar profundamente sobre o que esses dois versículos afirmam.
A primeira coisa que precisamos considerar é que ficaremos satisfeitos ou insatisfeitos com nossa vida, ao menos em parte, com base nas palavras que dizemos. Não apenas falamos palavras, mas também ouvimos as palavras que dizemos, e elas nos alimentam. Você provavelmente ouviu alguém dizer, em algum momento, você vai engolir essas palavras. Isso significa que a pessoa acabará por lamentar o que disse. E nós realmente comemos as nossas palavras, no sentido de que elas entram no nosso coração. Se forem palavras boas, elas nos abençoam, se não envenenam nossas atitudes e roubam nossa paz e alegria. Assim como as pessoas podem ser envenenadas pela comida, por comerem algo estragado, nós podemos ser envenenados pelas palavras, se permitirmos que as palavras podres saiam da nossa boca. Também deveríamos dedicar tempo para examinar e meditar nas palavras do segundo versículo dessa passagem. A morte e a vida estão no poder da língua. Que incrível! Podemos declarar vida para nós mesmos e para os outros, ou podemos declarar morte. Vamos comer o fruto das nossas palavras. Agora vamos ver Tiago 3, 2 a 10. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Esses versículos nos ensinam que as palavras que falamos determinam o rumo de nossa vida. Eu disse anteriormente que tanto Deus quanto o diabo têm um plano para nós. O plano que seguimos é aquele com o qual concordamos. Nossas palavras realmente acreditamos escorregará para fora, revelando o que está em nosso coração, se aprendermos a nos ouvir. Portanto, devemos dizer as mesmas coisas que Deus diz, independentemente de que pensamos, de como nos sentimos ou de como as circunstâncias se apresentem. Você e eu exercemos um efeito profundo sobre o nosso futuro. Se falarmos positivamente em concordância com Deus, teremos resultados positivos. Ninguém pode conseguir tudo o que quer simplesmente dizendo que terá essas coisas. Mas podemos ter o que Deus quer que tenhamos, se concordarmos e cooperarmos com Ele. Se nossos pensamentos e nossas palavras forem de medo, nós mesmos impediremos nosso progresso. Somos aprisionados pelos nossos próprios pensamentos e palavras. Em vez de dizer, estou com medo, aprenda a dizer, quando eu sentir medo, vou agir mesmo assim. Não ore para assumir responsabilidades equivalentes à sua competência. Ore para ter uma competência condizente com as suas responsabilidades. Phillips Brooks. Tudo é possível com Deus. Durante 40 anos, vivi com medo paralisante
de ônibus, aviões e grandes multidões. Eu sei, isso nos limita muito. Embora soubesse que esse medo era irracional, eu simplesmente não conseguia dar o primeiro passo para me libertar dele. Então, há alguns anos comecei a estudar a palavra de Deus que diz sobre o medo. Quanto mais eu aprendia, mais orava pela ajuda de Deus para me libertar nesta área. Logo depois que me pediram para ser acompanhante na excursão do jardim de infância da minha filha a um pomar de maçãs, eu sabia que isso significaria entrar em um ônibus com outras pessoas. Eu disse sim e orei para que o passeio fosse cancelado. Chegou o dia e tive de enfrentar o grande monstro amarelo que nos levaria ao passeio. Com o corpo tremendo, entrei no ônibus e sentei-me. Na minha mente comecei a pensar em versículos específicos que pudessem me ajudar, passagens como Salmo 91, e até coloquei baixinho para ninguém ouvir. Logo, a viagem de 15 minutos terminou. Sentia-me como se tivesse escalado uma montanha. O desafio seguinte foi muito maior: participar de uma conferência cristã feita em um estádio, em uma cidade vizinha, ano após ano. Eu fazia minha inscrição, mas depois eu recuava no último minuto. Daquela vez, porém, eu não faria isso. Chegou o fim de semana e eu dirigi até a cidade com alguns amigos, mas quando chegou o ônibus que nos levaria ao evento, fiquei paralisada. Eu queria dar a volta e ir para casa. Então disse para mim mesma: Shawn, se você fizer isso, vai voltar a ter medo o tempo todo. Entrei no ônibus e então, minutos depois, estava dentro do estádio com milhares de pessoas. Após 5 minutos aproximadamente, algo incrível aconteceu. Eu não estava com medo. Cerca de 1 ano mais tarde, enfrentei a minha prova final, uma viagem missionária à Índia. Eu sabia que Deus havia me chamado para ir, mas eram necessários 5 aviões e vários ônibus até chegar lá. Eu quis dar meia volta diversas vezes, mas o Senhor continuava dizendo: um passo de cada vez. Dê apenas aquele que está diante de você. Finalmente cheguei a um dos aeroportos mais agitados do mundo e eu não estava desesperada. Deus me mostrou que com Ele tudo é possível. Shawn.